oportunidade de, junto com a Fundação Getúlio Vargas, com a Secretaria-Geral, apresentar rapidamente algumas funcionalidades desse mapa. Em primeiro lugar, saudando a própria Secretaria, a incrível equipe que eles têm constituído e a capacidade de trabalho, tanto que aprovaram e conseguiram implementar nesses anos de trabalho. Bom, esse mapa, que vocês têm a oportunidade de ver aí no telão, ele, na verdade, é a cereja do bolo e sintetiza todo o trabalho, todo o esforço de organização, limpeza, compilação das bases de dados que a Fundação Getúlio Vargas, com a Secretaria-Geral e o PNUD fizeram nesses últimos anos. E a proposta é, daqui para frente, tornar esse mapa uma aplicação de referência para diferentes atores que tenham algum tipo de interesse e interface com o tema das organizações da sociedade civil. Por quê? Porque o mapa, eu vou mostrar rapidamente algumas das funcionalidades, ele, na verdade, é um mapa georreferenciado que incorpora todo o conjunto de informações disponíveis em diferentes bases, né, na administração federal e também algumas fora dela, sobre as organizações civis hoje existentes no Brasil. Então, a possibilidade de verificar no território a agregação, o conjunto de organizações que estão disponíveis ou atuando no território nacional é, por si, uma informação que pode ser muito relevante para o cidadão, para o conjunto de beneficiários e usuários das ações dessas organizações. Então, essa primeira funcionalidade mostrada aí é o fato de você poder encontrar as organizações, essas 303 mil organizações no território e ter informações, até onde é possível, detalhadas sobre as ações dessas, sobre a sua estrutura e, quando houver, sobre a cooperação com a administração pública federal. Isso é o que consta hoje. Então, por exemplo, o exemplo dado, você pegou aleatoriamente uma comunidade, uma organização, você pode, ao clicar, você já verifica qual é a localização dela, o endereço, e ao clicar você tem informações detalhadas sobre a estrutura, natureza jurídica, se houve parcerias, qual foi o valor das parcerias, as certificações, a fonte de dados, que são sempre as bases, na maior parte das vezes ministeriais, estão mencionadas nesse quadrinho, e o interessado pode saber de onde os dados foram retirados. Ao abrir essa tela, você também tem informações mais detalhadas sobre as organizações no painel da esquerda, né? Se você for desagregando os dados gerais, recursos públicos, essas telas que vão abrir dão informações bem mais detalhadas sobre a organização, incluindo, por exemplo, a quantidade de vínculos que ela tem com base nas informações da RAIS, se houve uso de recurso público, quais são e se há certificações. Essas informações, me parecem, são bastante relevantes e interessantes para facilitar, né, ao cidadão acessar informações sobre essas organizações. Muito bem. Esse mapa, por que ele já é uma grande realização e pode se tornar algo ainda maior? Porque ele, na verdade, é um conjunto de bases organizadas, mas que precisa ser continuamente atualizado. E esse vai ser um grande esforço. O que é preciso é tornar um mapa que atualize automaticamente as informações à medida que elas forem sendo geradas. E isso tem vantagens para 3 grupos em particular, e esse vai ser o esforço que conjuntamente nós vamos desenvolver. Em primeiro lugar, para o próprio usuário, ou beneficiário, ou cidadão. O fato dele ter informações detalhadas e cada vez mais amplas sobre as organizações que são do seu interesse consultar é uma ferramenta importante de controle e conhecimento sobre a ação dessas organizações e uma forma importante de transparência sobre as ações dessas organizações, né? Então, esse é um ponto muito importante. Uma das funcionalidades hoje presentes é a possibilidade de se recomendar a organização. É preciso fazer um login no mapa e, por exemplo, eu como usuário, cadastro meu CPF, eu posso entrar numa organização X e recomendar. A funcionalidade da recomendação é aquele campinho em amarelo, e ao recomendar, a organização recebe lá um númerozinho das recomendações que foram dadas. Então, esse é um instrumento, e outros vão ser criados, de incentivo à participação do cidadão e interação nesse mapa. Então, o usuário, ao ter essas informações, o mapa é um instrumento de transparência. Um outro público que vai ser, se espera, use de forma intensa esse mapa, e isso é muito importante, é que esse conjunto de centenas de variáveis hoje aí incorporados
a ele vai se agregar outras centenas de variáveis relacionadas a dimensões sociais, econômicas, políticas, ambientais do território brasileiro. Então, o que se vai fazer, e nisso o expertise do IPEA vai contar muito e vai facilitar muito, é integrar a esse mapa um conjunto de outras informações, por exemplo, o Atlas do Desenvolvimento Humano Municipal, a esse mapa das organizações civis, de modo que eu, como gestor de uma organização, eu possa saber, no âmbito do território da atuação da minha organização, quais são condições socioeconômicas do território, quais são possíveis demandas, informações bem precisas sobre as dimensões que me interessam. E por que isso é relevante? Porque isso vai permitir às organizações desenharem projetos que sejam muito mais amparados em dados objetivos sobre a realidade dentro da qual elas atuam. Então, os gestores vão poder se valer dessas variáveis para aprimorar a sua capacidade de formulação de projetos e atuação. Um terceiro público, e aí isso também se casa com a agenda do marco regulatório e que vai usar de forma intensa esse mapa, é o público da comunidade acadêmica e da comunidade de pesquisadores sobre organizações civis. Por quê? Não só porque essas bases de dados elas vão estar facilmente acessíveis e vai ter uma espécie de extrator de dados que permitam aos pesquisadores extrair dados sobre as variáveis dessas organizações, mas o conjunto de outras variáveis, como cooperação no nível subnacional. A gente está trabalhando já para extrair bases da cooperação no nível dos estados. No nível do município é algo muito mais trabalhoso, mas também já está sendo feito. Na medida em que isso for alimentando o mapa, a complexidade e a diversidade de informações vai ser muito mais ampla, e se eu como pesquisador, podendo extrair essas bases de dados, posso fazer cruzamentos muito mais diversos, posso formular questões originais e dar respostas muito mais precisas sobre o tema das organizações civis. Então, esses, digamos, são três públicos que vão gradualmente se apropriando do uso dessa aplicação. Ao lado disso, se tem todo um projeto de estimular a participação das próprias organizações da sociedade na alimentação de informações. E, para encerrar, eu faço menção a uma dessas funcionalidades que se pensa. Ali vocês veem, por exemplo, as organizações agregadas no território. Eu acho que isso é muito importante, né? Você saber ali a distribuição espacial e poder ir localizando as organizações. Mas o que se espera é que as organizações possam, por um mecanismo de acesso certificado ao mapa, alimentar o próprio mapa com informações da sua organização. Exemplos, por exemplo, disponibilizar relatórios de atividades, de balanços anuais e toda sorte de informações que permitam ao interessado ter acesso detalhado às ações das organizações. E aí é preciso uma espécie de criação de ferramentas que estimulem as organizações a se apropriarem e participarem do mapa, e na medida em que todos esses atores comecem a se apropriar do mapa, ele vai se tornando, de fato, e essa é a expectativa, uma ferramenta de referência quando nós falamos das organizações da sociedade civil. Então, essa é uma etapa. O mapa está no ar, já tem o endereço oficial, ele está em versão beta porque há muitos aprimoramentos a serem feitos, funcionalidades a serem incorporadas, e ao longo desse próximo ano, a expectativa é que, gradualmente, essas novas funcionalidades possam ir sendo incorporadas, e a gente espera ir divulgando à medida que elas forem incorporadas. Novamente, eu agradeço a oportunidade, saúdo o esforço fenomenal que todos fizeram para a disponibilização. Você tem alguns dados, né, gráficos que apresentam a síntese desse conjunto de dados que a Fundação organizou, facilmente acessível no mapa, e a expectativa é tornar essas informações ainda mais diversas e dinâmicas de modo que se possa, ao sabor do interesse do usuário, ir jogando em tabelas dinâmicas informações de seu interesse, e esses mapas serem gerados automaticamente e de forma dinâmica. Eu agradeço a todos e muito obrigado. Bem, obrigado, Félix.